Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos e você está no canal Pixel Tutoriais, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou continuar com o curso de After Effects CC, esta é a aula 6, na qual eu vou falar sobre Mask, Layers e muito mais. Já temos aqui o nosso After Effects aberto, então eu vou criar uma nova composição com os meus arquivos e vou adicionar aqui estas imagens. Quando você joga arquivos aqui na timeline, você trabalha com o conceito de sobreposição de camadas, ou seja, imagine que cada arquivo aqui na nossa timeline, que pertence a esta lista, ele é uma camada. Então, se você tem um arquivo que representa a camada número 3 e você subir ele para o topo, ele automaticamente vai se transformar na camada número 1. E o que isso vai modificar no nosso projeto? Note que agora o arquivo referente à camada 1 está sobreposto aos outros dois arquivos. Isso é interessante você se habituar, porque basicamente todo programa de edição você tem esse conceito de camadas, onde você deve sobrepor arquivos de uma forma que eles estejam dispostos à forma que você deseja. Na aula passada eu tinha falado sobre os switches, que são os botões que realizam certas ações aqui no seu programa. Aqui na nossa timeline nós temos alguns switches também, que são eles, por exemplo, esse olho, que representa ocultar ou não uma camada, e note que você pode fazer isso nos três, clicando e arrastando, e para desfazer também, basta clicar novamente, você está dando enable ou disable nisso. Aqui, caso o seu vídeo tenha som, como por exemplo nessa camada número 1, você pode tirar esse som. Então agora ele não vai tocar nenhum som quando você dá play. Temos aqui a Solo Track, ou seja, você pode mostrar, por exemplo, só o arquivo referente à camada, então todos os outros serão ocultados, e isso ajuda porque, vamos supor que você tivesse vários arquivos, não vale a pena você ter que tirar a visualização de todos eles, então você tem o Solo Track que te ajuda com isso. Temos aqui este cadeadinho, que ele representa você dar um lock no track, ou seja, você vai travar ela, impossibilitando de fazer qualquer ação, qualquer modificação. E temos também um outro switch chamado Parent, que ele é muito interessante. Lembrando que os outros, ao decorrer do curso, você vai aprendendo. Eu vou jogar esse arquivo para a camada 2. Então eu vou inverter a camada 2 com a camada 1. E aqui eu vou criar um rápido movimento através do Position. Creio eu que você já sabe fazer isso que eu vou fazer aqui. Eu vou clicar e arrastar de um ponto A a um ponto B. Então temos aqui um movimento simples. E vamos supor que você quisesse unir dois arquivos. Então vamos supor que você quisesse que essa imagem da água viva tivesse o mesmo movimento aqui do nosso carinha no avião. O que você ia fazer? Ah, vou dar um Ctrl C no Position e depois eu dou um Ctrl V no arquivo da camada 1. Essa é uma opção. Porém, tem uma forma mais fácil de você realizar isso, que é através da aba Parent. Então, se você clicar aqui nesse caracol, você note que vai ter tipo uma cordinha que vai ser mostrada para você. E o que essa cordinha faz? Ela vai mostrar o arquivo que você vai clicar. Então, eu vou clicar aqui no arquivo da camada 2. E note que aqui ao lado desse caracol mudou aqui o nome, né? Que está mostrando qual camada ele está linkado. Então agora eu vou dar um play e note que os dois arquivos estão unidos. Essa é uma opção que é muito utilizada porque quando você trabalha com muitos arquivos, então às vezes você quer dar o mesmo movimento, as mesmas características para mais de um arquivo, então você pode fazer isso e unir os dois. Se você quiser desfazer isso, você pode clicar aqui nessa setinha, aonde está escrito a camada que ele pertence, e clicar em None para remover o nosso link que a gente fez aqui. Então agora só temos o movimento de uma layer. E falando sobre layer, aqui em cima, na barra de menus, você tem o menu Layer. E ele, basicamente, você faz todas as opções nele aqui mesmo na sua timeline. Por exemplo, os switches, você pode tanto fazer por aqui, tanto aqui na sua timeline. Enfim,
Mas algumas opções que são bastante interessantes no Layer são essas aqui. Então eu vou clicar aqui em Layer, New, e você tem várias opções. Por exemplo, a opção Solid. Você pode criar um background personalizado com uma cor sólida, ou seja, vamos supor que você quisesse transformar esse fundo que está transparente em verde. Então você clicava em OK e ele vai criar uma camada, que vou arrastar aqui, que vai preencher toda a sua composição. Então aqui nós temos uma Solid Layer. Também você pode fazer isso clicando com o botão direito, selecionando a opção New e clicando em Solid. Esta opção eu julgo ser mais rápido. Então tá. Além disso, você também pode criar uma layer de ajustes aqui na chamada Adjustment Layer, ou através do atalho Ctrl Alt Y. E o que é o Adjustment Layer? Note que assim que você criou, ele já sobrepôs todas as camadas. O Adjustment Layer, ou Layer de ajuste, ele é uma camada transparente, ou seja, ele é como se fosse uma película transparente, que quando você aplica efeitos nele, tudo que tiver embaixo, né, desta camada será também aplicado. Então eu vou aqui selecionar, né, a nossa camada de ajustes e vou selecionar um efeito qualquer para aplicar nessa camada. Então note que eu joguei o Black and White aqui na camada de ajustes, porém tudo que está embaixo dele também ficou preto e branco, tá vendo? Então, por exemplo, se você mexesse na opacidade do seu arquivo aqui, da sua camada de ajustes, então você podia reduzir a intensidade desse efeito. Então tá vendo? Eu diminuí aqui, deixei mais transparente ou menos transparente. Uma coisa interessante também que vale a pena citar é que todos os efeitos eles são animados, você pode animar. Então aqui foi criada uma nova aba chamada Effects, mas isso eu vou explicar mais pra frente quando eu citar sobre efeitos. Então esta é a camada de ajustes. Tudo que você jogar nele aparece aqui nos outros. Lógico que você pode controlar a duração dessa camada, né? Você pode cortar ela, por exemplo. Temos somente aqui o meu vídeo. Eu vou mudar a escala dele. Vou excluir todos os keyframes dele. Então tá. Agora é o seguinte, galera. Eu queria apresentar pra vocês rapidamente o conceito de masks. E o que são masks? São máscaras. Quando você aplica uma máscara sobre uma imagem, você está fazendo um corte nela. É semelhante àquelas ferramentas de corte do Photoshop. Só que assim, o conceito de mask ele é muito amplo, porque você pode aplicar ele de diversas formas. Então agora eu vou explicar mais como fazer um mask, como criar uma máscara. E mais pra frente eu vou explicar a aplicação disso. Como você animar uma máscara, como você fazer um efeito com ela. Então vamos lá. Uma primeira forma de você fazer um mask é através dos shapes. Então aqui na barra de ferramentas você tem a ferramenta Rectangle Tool, que também pode ser acessada pelo atalho Q. E se você clicar e pressionar, manter pressionado, você tem outras variações desta ferramenta. Então você tem a ferramenta de elipse, de polígono, de estrela e essa aqui que é um retângulo com bordas arredondadas. Note que você deve selecionar a camada para aplicar a sua máscara, porque senão ele vai criar um shape e não uma máscara. Então eu vou clicar até um ponto A e vou arrastar até um ponto B. Eu criei essa máscara e note que o que está fora dessa máscara não aparece, mas o nosso vídeo está transparente. Se você não estiver vendo esses quadradinhos, lembrando que você pode clicar aqui nesse botão do Toggle Transparency e ele vai aparecer. Se eu clicasse aqui em Inverted, por exemplo, ele ia inverter a nossa seleção. Então, o que está dentro do quadrado não aparece e o que está fora aparece. Aqui na máscara você tem algumas opções. Tem essa Mask Feather, por exemplo, que você pode suavizar as bordas do seu vídeo, né, que você cortou. Então ele aplicou um blur sobre ele. Você tem a Mask Opacity, ou seja, opacidade dessa máscara. A Mask Expansion, que você pode expandir essa máscara. Enfim, essas opções você pode animar. E você também pode alterar os pontos da sua máscara. Então, por exemplo,
Note que foram criados vários pontos, né? Então você pode ir modificando esses pontos, clicando e arrastando sobre eles, e assim você vai modificar a sua máscara. Eu vou deletar ela clicando, selecionando e apertando Delete. Beleza. Você também pode criar outros tipos de máscaras que estão dentro deste grupo. Então, por exemplo, a de elipse, que vai criar uma bola para você. A de bordas arredondadas, então aqui vai ser tipo um retângulo só com bordas arredondadas. Tem a de polígono. E note que também que você pode criar mais de uma máscara dentro do seu vídeo. Então, se eu criar uma estrela, eu também posso criar uma outra máscara aqui. Outra ferramenta de máscara que é muito utilizada e também ela é uma das ferramentas mais precisas desse grupo que eu apresentei, é a ferramenta Pen Tool, que está aqui em cima, que você pode acessar através do atalho G. E nela você vai marcar ponto por ponto daquilo que você quer criar a máscara. Então, vai clicando. E aqui eu não vou fazer muito detalhado, tá? Porque senão ia demorar bastante para fazer essa seleção. Mas esse é o conceito. Você começa no ponto A e vai clicando ponto por ponto até novamente você completar e voltar ao ponto A. Note que você pode clicar aqui fora da sua área de composição para poder completar aqui e clicar novamente. Então foi criada uma máscara com os pontos que eu fiz. Aqui, ele não tem mais fundo. Então se você quisesse aplicar, por exemplo, uma imagem aqui como background, você poderia fazer isso só jogando, né, a sua imagem na timeline. E esse então é o conceito inicial sobre máscaras. Espero que você tenha gostado. Lembrando que qualquer dúvida você pode deixar aqui embaixo que eu vou te responder. Fique à vontade para deixar sua avaliação, se inscrever no canal para continuar acompanhando o nosso curso. E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo do curso, eu te indico a estar assistindo os anteriores. Temos mais 5 vídeos aí para você assistir. Então clica na nossa playlist aqui na descrição do vídeo, que você vai ser redirecionado e vai poder assistir todos os vídeos, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!